Bom, o site A Voz da Cidade entrevista hoje o advogado Dr. João Eduardo de Lima Carvalho, atual superintendente do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, o MPS. Nomeado em junho deste ano, ele assumiu a missão de modernizar a gestão da autarquia e enfrentar desafios históricos e garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário dos servidores municipais. Importante destacar, doutor João, que indiferentemente de alguns comentários, para assumir um local desse, precisa ter técnica, precisa dominar a matéria. Dr. João, portanto, possui uma sólida formação acadêmica e profissional. É advogado formado em Direito e também em Ciências Políticas. Detém o MBA de Ciência Política e outras finanças. Auditoria, controladoria, além de especialização em Direito Tributário, Direito Previdenciário e Direito Eleitoral. Atualmente, amplia sua formação cursando a graduação de Economia, consolidando um perfil técnico multidisciplinar voltado à administração pública e à gestão previdenciária. Correto? Perfeito. Doutor João, antes de nós entrarmos na questão do Instituto de Previdência, que atualmente veio à tona aí de alguns questionamentos, existem pessoas, obviamente, por questão de oposição à administração, por questão de oposição a qualquer pessoa, indiferentemente do local, que pregam algumas teorias de conspiração desvirtuada, né? E o jornalismo responsável, ele tem essa missão de trazer à tona as claras para as pessoas entenderem. Então, vamos eliminar de forma didática o juridiquês para que a gente possa levar às pessoas simples o que realmente faz o Instituto de Previdência, se ele compromete as nossas finanças. Mas um assunto que veio à tona, e curiosamente, eu digo de pessoas que andam na internet, defendendo as cores da bandeira do Brasil, e atualmente também defende a tal da anistia. Claro que nós não somos contra completamente a anistia, mas de que forma essa anistia é aplicada ou vai ser aplicada? Em tempos também de ontem ter sido aprovado, supostamente, uma lei que vai blindar os nossos políticos de serem investigados por crimes cometidos por eles, eu pergunto ao senhor, atualmente uma dessas pessoas, algumas pessoas, questionou a tal da PEC do calote, chamado PEC 66. Doutor João, o que é a PEC 66 e que ponto ela comprometerá funcionários, principalmente municipais, do Instituto de Previdência Municipal de Jales? Bom dia, Beto. Primeiramente, agradecer o espaço mais uma vez, né, atendendo o interesse público num importante tema que é Previdência. Eu costumo dizer, sempre quando eu venho ao público falar que Previdência, assim como todos os assuntos de interesse público, de prestação de serviço público, não há espaço para achismo e nem para narrativa falsa. A PEC 66, então, PEC 66, a hoje uma emenda constitucional, a 136, ela sofreu essa tentativa de construção de narrativas mirabolantes. Tá perdoando dívida, vai quebrar os institutos. Vamos lá, vamos primeiro tratar dados. Eu vou explicar o que é a PEC, mas primeiro eu vou explicar o porquê que foi necessária essa aprovação dessa PEC. Dados da Confederação Nacional dos Municípios, uma importante instituição que representa mais de 90% dos municípios brasileiros. O Brasil possui mais de 5.500 municípios, correto? Desses municípios, mais de 2.100 municípios possuem regime próprio de previdência. O débito disso, no ano passado, dos entes, ou seja, do poder público para com os institutos de previdência municipais, ultrapassou a casa dos 40 bilhões de reais. Ou seja, isso não é um problema de Jales, não é um problema de hoje, é um problema crônico de vários e vários anos. A PEC, hoje, emenda, nasce para vários motivos, mas sobre previdência para isso. Possibilitar que o município reorganize financeiramente suas contas e assim continue prestando serviços públicos à população. Importante lembrar que o local onde mais ocorre a prestação de serviços públicos é no município. Parafraseando Franco Montoro, ninguém mora na União, ninguém mora nos estados, todos moram nos municípios. E
emenda constitucional, ela permite a reorganização financeira do município dentro da perspectiva da Previdência, a partir da possibilidade de um parcelamento especial dos débitos previdenciários. Todos os débitos previdenciários englobados pela PEC podem ser parcelados em até 300 meses. Isso diz a PEC. É só isso? Claro que não. O ente ganhou uma possibilidade de parcelar em maiores números, só que os institutos de previdências ganharam uma segurança, algumas camadas de segurança muito maior. Entre elas, está no texto da PEC, que o atraso de 3 parcelas seguidas ou 3 alternadas suspende o pagamento. Além disso, nós temos também a situação de que o município, o ente, tem que participar do programa de prática previdenciária. Nós não sabemos exatamente como vai ser isso, porque o Ministério da Previdência ainda não lançou a portaria referente. Mas com certeza será um controle se está ocorrendo o pagamento corretamente, se o município e o ente estão tomando medidas para equacionar essas dívidas, ou seja, não é um perdão, tampouco uma PEC que vai quebrar os institutos. Essa narrativa, ela é mentirosa. Para finalizar essa questão da PEC, essa retórica que ela pode ser declarada inconstitucional, se foi inclusive ventilada na Câmara Municipal? Pois é, Beto, teve essa outra narrativa contrária à PEC, um dos argumentos, porque assim, sejamos sinceros, quem leu o texto da PEC na parte previdenciária, a PEC trata outros assuntos, como os precatórios, mas quem leu a parte previdenciária, se leu, não tem como ser contra. E um dos pseudo-argumentos é que essa PEC está sofrendo, essa emenda constitucional está sofrendo uma ação direta de inconstitucionalidade. De fato, a OAB Nacional ingressou com uma ação contra a emenda constitucional. A petição está disponível no site da OAB, mas em momento nenhum fala sobre a parte dos parcelamentos. Essa ADI trata a questão dos precatórios. Parte de parcelamento, não há nenhum indicativo na petição da OAB. Muito bem, vamos entrar na questão do Instituto Municipal de Previdência Social Diária. O senhor assumiu o IMPS em junho com a missão de modernizar a gestão. Quais foram as principais dificuldades encontradas no início, doutor João? Vamos lá, Beto. Inicialmente, eu elenquei 3 metas a curtíssimo prazo. Primeiro, entender e encontrar soluções financeiramente viáveis para equacionar a dívida, ou seja, não adianta nada eu, como superintendente, exigir um pagamento ou uma forma de pagamento que a prefeitura não aguente pagar. Isso não existe. Existe um jargão muito conhecido que é tome-se o direito e que se dane o mundo. Em relações institucionais isso não existe, né? Nas relações institucionais modernas isso não existe, só vai gerar crises e não vai chegar a solução nenhuma. Então, identificar a dívida, saber o quanto se deve e encontrar soluções para solucionar esse problema. Somente em harmonia, Instituto, precisamos lembrar, o Instituto é uma autarquia municipal. Somente em harmonia, a autarquia com o ente é que soluções serão encontradas. O caos institucional não vai gerar nenhum benefício e não vai encontrar uma solução para a dívida. Bom, esse foi um dos primeiros objetivos traçados a curtíssimo prazo. O outro é a implementação da segregação de massas, que também é um mecanismo importantíssimo, a gente pode falar mais dele depois. Vai ser abordada nas nossas perguntas. É um mecanismo importantíssimo para solucionar alguns problemas que, mais uma vez, o Instituto de Previdência é crônico, demanda uma atuação permanente. E a segregação de massa é um importantíssimo mecanismo que ajuda a aliviar as contas e racionalizar o funcionamento do Instituto. E o terceiro objetivo emergencial de curtíssimo prazo era identificar outros problemas que demandassem uma atenção especial, mas que eu só teria acesso a partir do momento que eu ingressasse aqui. Um deles é a modernização do Instituto, né? É uma questão urgente, inclusive atrapalhou na implementação da segregação de massa, atrapalhou, não está atrapalhando, porque nós estamos deficitários de maquinário. E um outro problema emergencial encontrado é
a história dos terrenos, que muita gente gosta também de falar, mas sem entender ou sem buscar entender o que representa esses terrenos. Nós vamos chegar também. O senhor criticou em entrevistas, inclusive ontem, a gente acompanhou os colegas do Antena Ligada, o senhor criticou um distanciamento improdutivo entre o Instituto e a Prefeitura em gestões anteriores. Sim. E essa relação hoje, como é que está? Hoje, dessas questões, né, que eu só tive acesso, eu tive conhecimento a partir do momento que eu ingressei, é um problema emergencial que estamos solucionando, é esse distanciamento. O Instituto não se comunicava, por exemplo, com importantes grupos de servidores. Um deles é o sindicato. O Instituto não conversava com o sindicato, não tinha, né, uma relação. Hoje nós estamos construindo essa ponte. Fizemos várias reuniões com o sindicato, fui até o sindicato. Ontem realizamos uma reunião aqui no Instituto de Previdência com a diretoria do sindicato. Então, é uma ponte que está sendo construída e, claro, manter e melhorar a ponte com o executivo. Não existe uma relação, não existe um pleno funcionamento da autarquia se não tiver harmonia e uma comunicação plena e de livre acesso com o executivo. Hoje está tendo isso. Quais os mecanismos de transparência e comunicação aos servidores do Instituto, né, que o senhor pretende adotar para reduzir os boatos de falência do Instituto? Perfeito, Beto. Primeiro eu vou já responder a última parte da tua pergunta. O Instituto não está falindo. Eu me lembro que o nosso amigo Carioca me ligou, me mandou uma mensagem no dia que foi promulgada a PEC e me fez a pergunta: é bom ou ruim, para o Instituto? E eu respondi: muito pelo contrário. O Instituto não está falindo, a PEC vem para reorganizar as contas públicas. Se as contas públicas não estiverem organizadas, o Instituto não tem como ficar organizado, ou seja, não há nenhum malefício para o Instituto, inclusive a forma com que foi feito o parcelamento em Jales. O Instituto participou ativamente junto com a administração, colocou acima das exigências mínimas previstas em lei. O Instituto vai ganhar muito mais. Então, não há essa falácia, não existe, né, essa falácia de que a PEC é prejudicial e não existe essa narrativa de que o Instituto está quebrando. O Instituto possui um patrimônio consolidado, possui os repasses da Prefeitura, o Instituto possui garantias de que todos os servidores aposentados vão receber seus benefícios. O senhor afirma que o Instituto tem 60 milhões aplicados. Como o senhor garante que esse patrimônio está protegido contra oscilações do mercado? Perfeito, Beto. O Ministério da Previdência exige que o nosso patrimônio colocado dentro do mercado seja feito, a nossa carteira, vamos chamar assim, para a população entender, seja diversificada. Então nós temos cerca de 70% dessa carteira em renda fixa, né, títulos do Tesouro Público. Nós temos uma outra porcentagem, cerca de 10% na renda variável. Essa sim, por ser variável, pode ocorrer oscilações, isso é normal, de acordo com a oscilação natural do mercado. Outra porcentagem, cerca de 10%, nós temos em ativos internacionais e um percentual um pouquinho acima de 10% em fundos multimercados. Existem mecanismos de proteção, claro, existe a oscilação natural do mercado, mas esses mecanismos de proteção, principalmente da diversificação da carteira, protege o patrimônio do Instituto com grandes desvalorizações. Doutor João, existe um plano detalhado para a venda dos 31 terrenos e 2 prédios, e como será garantido que esses recursos serão bem aplicados? Vamos lá. Vou começar sobre a questão dos terrenos. Os terrenos, o Instituto de fato possui 31 terrenos e nós temos o objetivo a curtíssimo prazo de vendê-los. Por que isso? Por 2 motivos basicamente. Primeiro, terreno não é um ativo garantidor. Nós precisamos colocar esse dinheiro do terreno nas nossas aplicações, na nossa carteira. Por quê? Pelo segundo motivo que eu vou elencar agora. Viabilidade econômica. Primeiro, colocando este valor no mercado, se tivesse feito isso no passado, com certeza o valor que nós receberíamos agora seria muito maior.
Segundo, terrenos demandam despesas, limpeza, cuidados, são terrenos que estão abertos, ou seja, pode ter pessoas, andarilhos entrando, isso é uma reclamação que já ocorreu. Então, além da questão financeira, tem uma questão de gestão. Qual a situação hoje para vendermos esse terreno? Inclusive, recebi, na semana que eu assumi aqui, uma indicação, um requerimento da Câmara, de um vereador, o vereador Riva, solicitando exatamente isso, que proceda imediatamente as formalizações e os procedimentos para vender esses terrenos, porque eles só estão causando gastos na administração do Instituto e desvalorizando naturalmente, coisa que, se tivesse aplicado no mercado financeiro, estaríamos com uma taxa e um investimento muito mais seguro e muito mais rentável. Qual a situação deles hoje? Eu preciso verificar como estão esses terrenos antes de eu poder vendê-los. Por quê? A situação dos terrenos foi um pouco de abandono. Nós não sabemos exatamente quais são as qualidades e as características daquele terreno. Eu preciso primeiro ter a segurança de que isto está correto. O que está no papel, de fato, existe. Para aí sim fazer o processo licitatório, contratar uma empresa especializada para a promoção da venda desses terrenos. Atualmente, o maior benefício pago é cerca de R$22 mil. Né? O senhor considera esses valores sustentáveis para o futuro do sistema, doutor João? Olha, Beto, nós temos uma situação em que houve, né, o deferimento de alguns benefícios, só que aparentemente confesso que eu não cheguei nesse ponto ainda de análise, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu sou da seguinte opinião: se houve a devida contribuição para este cargo, nada mais justo do que ele receba isso. O problema seria, e eu não sei se foi identificado isso, é uma coisa que é uma dos objetivos de curto e médio prazo, verificar se de fato estão ocorrendo as devidas contribuições para que haja o pagamento desses benefícios. Na questão da segregação de massa, né? A segregação de massa foi adiada para 2026. Isso. O que falta para o Instituto se preparar tecnicamente para essa mudança, doutor? Originalmente, ela estava prevista para iniciar neste mês de setembro. Mas nós solicitamos que essa segregação fosse feita a partir de janeiro do ano que vem por um único motivo. O Instituto não conseguiu implementar de forma segura a segregação de massa. Tá? Nós precisamos de expertise, nós temos um corpo de auxiliares para isso, né? E nós precisamos principalmente de estrutura no sentido de equipamentos para poder implementar isso de forma segura para todos os segurados do Instituto. E como é que o segurado comum, o servidor comum, ele pode perceber na prática o impacto positivo dessa estratégia no futuro? Da segregação de massa? Exatamente. A segregação de massa para o beneficiário do Instituto de Previdência, ele não vai ter mudança nenhuma na vida dele. O que vai mudar é aqui dentro, a forma com que nós vamos gerir esses dois novos grandes fundos. O fundo em repartição e o fundo capitalizado, que é a grande estratégia da segregação de massa, ou seja, eu dividi o fundo do Instituto em dois, um segregado e um capitalizado, para assim eu diminuir o déficit atuarial e racionalizar a forma com que o Instituto funciona. O senhor acredita que essa medida ela pode ter uma divisão na categoria dos servidores e pode ter questionamentos judiciais com a segregação de massa? Não acredito. A segregação de massa ela é um mecanismo para racionalizar e equacionar um grande problema que é o déficit atuarial. É uma ferramenta que será utilizada aqui. A contabilidade, que hoje é uma só, será dividida em duas. Uma contabilidade segregada e uma contabilidade capitalizada. A estrutura toda será feita aqui. Na prática, o segregado ou o capitalizado não vai nem sentir essa diferença. Será pago no mesmo dia, da mesma forma como foi pago. Um assunto bastante debatido na Câmara Municipal, que não ficou muito claro, a questão do parcelamento, nós entramos agora. A nova adesão do parcelamento, doutor, pela emenda constitucional 136, prevê parcelas entre 500 e 600 mil. Qual será o peso desse valor nas contas da prefeitura?
Olha, eu não posso responder pela prefeitura, mas esse valor é uma pequena projeção. Nós não sabemos o valor correto que será a parcela, tampouco o valor atualizado do débito a ser parcelado. O que consta expressamente no anexo da lei é o valor sem as correções. A estratégia em torno da PEC é unificar todos os débitos. A Prefeitura Municipal de várias gestões anteriores realizou vários parcelamentos e a gente vai racionalizá-los em uma única operação de parcelamento. Nós só saberemos com precisão o valor a ser pago pela Prefeitura ao Instituto e qual será o valor atualizado quando o Ministério da Previdência parametrizar os requisitos da PEC e as características da PEC no sistema de parcelamento. Essa parametrização ainda não foi feita. Caso ocorra a inadimplência do município com retenção de repasses federais, como isso afetaria diretamente o Instituto de Servidores? Esse bloqueio, ou inclusive a outra camada de segurança, que é a inadimplência em 3 seguidas ou 6 alternadas suspeito de pagamento, garante o efetivo pagamento desse parcelamento. Então é mais uma camada de segurança para o Instituto. Uma outra questão bastante importante, nós já tocamos no início da nossa reportagem, existe um plano, doutor, alternativo caso a ação da OAB no STF avance e mude parte da regra do parcelamento? Esse cenário, claro, em direito a gente nunca pode falar que é nulo, mas ele é muito próximo a isso, porque na petição da DEI sequer cita a parte do parcelamento. Então, nós como Instituto de Previdência não estamos nem considerando esse cenário, porque juridicamente ele não existe. Outra questão futura, o senhor garante que os servidores que estão começando agora as suas carreiras podem confiar no sistema previdenciário de Jales? Que garantias terão no futuro, doutor? Vamos lá. A garantia que os servidores vão ter no Instituto é que é uma autarquia consolidada, não está quebrada, é uma autarquia com 32 anos de existência, com um patrimônio considerável e, claro, não podemos nos esquecer, os repasses da prefeitura ainda existem. Isso não vai ter mudança em hipótese alguma porque é uma questão constitucional. Não muda o repasse. Podem mudar valores de acordo com o número de servidores ativos na inativa, mas esses repasses existem. Então, essa narrativa de que se eu fosse, abre aspas, se eu fosse servidor de Jales eu estaria preocupado, isso não é apenas para causar caos público sem nenhum amparo, nem jurídico, nem na mera lógica. Os servidores podem ficar despreocupados. O Instituto tem patrimônio e existem os repasses da prefeitura. Diante do cargo que o senhor assumiu, diante da situação que o senhor encontrou, diante do parcelamento, diante do que o Instituto está vivendo, qual é a sua visão a longo prazo para daqui 10 ou 20 anos do Instituto? 10 ou 20 anos do Instituto. Essa geralmente é uma margem importante que é utilizada dentro do cálculo atuarial. Eu acredito que o Instituto, como uma instituição que cuida de um importante serviço público, não pode ser meramente matematizada. Então nós precisamos utilizar parâmetros sociais para isso. Nós vivemos numa região próspera, com expectativa de vida alta, que cada vez mais o servidor aposentado viverá mais. E isso demanda cada vez mais esforço e buscas de modernização e soluções para que essa conta simplesmente feche e fique em harmonia. Eu acho que daqui a 10 ou 15 anos novas soluções aparecerão, novos desafios aparecerão, mas sempre com a preocupação de que o importante e o principal é o bem-estar e a segurança financeira do Instituto, que garantirá o pagamento dos benefícios. Para fechar nossa entrevista, doutor, que mensagem o senhor deixaria para os servidores aposentados e pensionistas que ainda têm receio de não receber os seus benefícios no futuro? Aposentado, pensionista, os segurados do Instituto. E essa possibilidade simplesmente não existe. Simples. Os benefícios serão pagos. Não houve atraso até hoje. Não acredito que haverá qualquer tipo de atraso, pelo menos nos próximos anos. Quando eu falo próximos anos, são muitos anos,
porque não há esse caos público que se instaurou dentro do debate público em Jales. Não há o Instituto está quebrado. Todas as pessoas podem acessar o site do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales e ver como está o patrimônio, como está a carteira de aplicações. Isso é público. Inclusive, eu tenho que constar isso em atas do Conselho, de simples acesso. E qualquer dúvida, o Instituto estará sempre aberto para respondê-las. Dr. João Carvalho, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado por ter recebido a reportagem do site A Voz das Cidades, e eu espero que as pessoas confiem mais um pouco nas informações que vão chegar a elas e o debate seja cada vez mais produtivo nessa questão do Instituto de Previdência Social de Jales. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço, Beto. Qualquer coisa, estamos sempre aqui disponíveis.